Bora, fiel, se liga só na entrevista do pessoal da Safiel. Separei pra vocês aqui as melhores partes dessa entrevista com o Mano e a Lelê fazendo perguntas que todo torcedor corintiano gostaria de fazer. Tá muito bom esse corte. E já adiantando pra vocês, está previsto no estatuto pro Corinthians virar SAF. Eles vão explicar tudo nesse vídeo. Tá muito bom. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringa numa informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Diz assim, o torcedor vai ser sócio. Tá, como que ele vai ser sócio? Então, pelo que eu entendi, Carlos, é o seguinte. Primeiro, vocês vão lançar um movimento, né? Angariando possíveis investidores, torcedores que gostariam de investir em várias categorias, né? Antes de ter a SAF, antes de aprovação de qualquer coisa. Então, vocês lançam lá, não sei qual é o nome desse documento que vocês lançariam publicamente, falando, olha, eu tenho intenção de investir. Pelo que eu entendi, por exemplo, seriam cotas que vão de R$200 até um teto. Então, por exemplo, se o cara tiver R$200, ele pode ir lá, eu vou comprar uma ação, vamos lá, custa R$200, e esse cara que comprar, ou tiver esse intuito de investir, ele já tem direito a voto. Perfeito? Exato. Deixa eu explicar um pouco melhor. Ok. Existem alguns passos para o projeto se materializar. Boa. Né? Então, em que momento nós estamos agora? Nós estamos num momento na iminência de entregar uma proposta em mãos para o presidente Stabile. No dia 28 de outubro, no auditório do Museu do Futebol no Pacaembu, a Safiel vai fazer um evento de lançamento com entrevista coletiva e nesse dia, nesse mesmo momento, entregaremos a proposta para o Stabile. A partir daí, o Corinthians precisa nos dar uma resposta se ele pretende sequenciar a discussão dessa proposta conosco. Ok. Né? Isso não precisa ser uma resposta necessariamente vinculante. Pode ser uma resposta do tipo, olha, me interessei, vamos aprofundar. Né? E vocês já estiveram com o Stabile, né? Já. Inclusive. A gente já esteve com o Stabile e com muitos outros conselheiros do Corinthians. Nós estamos agora ampliando o diálogo e apresentando. Ontem, por exemplo, nós apresentamos o projeto para uma chapa, tinha mais de 30 pessoas na apresentação. Então a gente vem, fazendo muito esforço para divulgar ao máximo o projeto para o Parque São Jorge. E é importante dizer, né, Carlos, só desculpa interromper, mas que está sendo apresentado para todos os conselheiros que têm interesse sem ter todos. Nenhuma. Nós falamos com todo mundo, até porque nós não somos de nenhum grupo político e também é um projeto para todos os corintianos, né? Falaremos com todos, com quantos forem necessários, inclusive sócios, né? Bom, só para pegar a resposta do Sombra, então a partir do momento que o Corinthians engaja nessa discussão, em algum momento, Sombra, desse processo, nós poderemos fazer o registro para que os torcedores façam as reservas dessas ações. Ok. Tá bom? Então, a ação que o torcedor vai poder comprar, que é a ação que dá direito a voto, ela é uma única ação, tá, Sombra? Tá. A ação é igual para todos os corintianos. Não existe corintiano mais ou menos corintiano do que o outro dentro da Safiel. O que vai mudar é a quantidade de ações que cada pessoa vai poder comprar, de acordo com a capacidade financeira dela e com a disposição de investir mais ou menos dinheiro. Uhum. Então, os torcedores serão convidados através de um amplo sindicato de bancos. Né? Essas ações elas vão estar disponíveis. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, depois em bancos de segmento ou mesmo nesses mesmos bancos, mas nas agências de segmento de classe média alta, bancos private banks, etc, tá? Então os corintianos vão fazer uma reserva de quantidade de ação que eles querem comprar. Lembrando, há um limite máximo. Se eu tiver muito dinheiro e conseguir comprar, porque não é só ter dinheiro, quer dizer, existe toda uma
um rateio dessas ações, né, na distribuição, nenhum corintiano vai poder ter mais do que 1,8% de poder de voto. Para que também nenhum aventureiro queira se tornar dono do Corinthians. Exatamente. E para que nenhum indivíduo, por mais corintiano que se ache, tenha a possibilidade de ter um controle desproporcional em relação aos outros. Tá? Então, a partir do momento que essas reservas estiverem feitas, tá? Se o Parque São Jorge assim quiser, vai poder colocar para votação dos seus associados. E tem um valor mínimo de arrecadação de intenções? Sim, temos um valor em mente. A gente vai deixar para divulgar isso no dia 28, até para não estragar algumas surpresas, mas é um aporte vultuoso. Nós temos uma meta mínima, uma meta ideal e existe também a possibilidade de ampliarmos um pouco a captação caso haja excesso de demanda. Tá? Então, a partir desse momento que o torcedor fez a reserva, o Parque São Jorge aprova a SAF através de votação, né? Aí esses torcedores que fizeram a reserva são chamados a confirmarem a reserva, fazendo o depósito, né, do valor correspondente às ações que ele reservou. Se ele também desistiu, não tem problema, ele só vai perder o lugar na fila. E a partir daí, essa nova empresa se forma, essa empresa que vai ser detentora das propriedades de futebol do Corinthians, e os torcedores poderão, como acionistas de qualquer empresa, votar em alguns cargos chaves dentro da SAF, que a gente pode fazer numa próxima pergunta. Eu só acompanhando o que vocês estão falando para deixar bem. Então vamos lá, 10 mil corintianos têm direito a voto. 10 mil corintianos compraram ações, tá certo? Certo. Esses 10 mil vão votar para montar um conselho. Isso. Eles vão votar em alguns conselhos dentro da SAF, que é o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Conselho Cultural e o Comitê de Governança. Tá. Então ele vai votar em candidatos que, para se habilitarem ao status de candidato, precisarão passar por critérios altamente rigorosos, tanto no aspecto técnico como no aspecto ético, tá? Então, se eles forem habilitados, eles seguem para a Assembleia, o torcedor vai pegar o seu celular, vai fazer a autenticação facial na nova aplicação do sócio torcedor do Corinthians e vai escolher qual candidato ele escolhe para esses órgãos que eu acabei de dizer aqui. Quem pode se candidatar? Vamos falar do Conselho de Administração? Que talvez seja aquele que é o que vai contratar o CEO lá para frente. São 10 conselheiros, certo? Certo. 10. Como é a composição desses 10 conselheiros e quem pode se candidatar a ser conselheiro do Conselho de Administração? Então, a candidatura ela vai depender do atendimento dos requisitos que o Carlos colocou. Esses requisitos eles vão constar no estatuto da SAF, tá? São, portanto, a gente chama cláusulas pétreas, tá? Isso não pode ser mudado, tá? E então, além do estatuto, também a lei das sociedades anônimas, ela prevê uma série de requisitos, né? Então ele vai, por exemplo, o Conselho de Administração vai ter que ter formação, né, universitária, né? Tem que ter formação universitária. Mas na atividade correspondente, na né? atividade. Seria administração de empresas, etc. Ou seja, não adianta ter diploma de médico. Não é compatível. Educação física. Tá, não é compatível. Tem que ter uma pertinência temática com o conselho. Tá? Vai ter de também cumprir requisitos éticos no sentido de que não pode ter relação com sócios da SAF, não pode ter relação com jogadores, com árbitros, enfim. Com outras SAFs. Por exemplo, um conselheiro hoje do clube pode se candidatar a ser conselheiro da SAF? Se ele cumprir todos esses requisitos aí. Vamos lá. Achei importante fazer uma distinção dentro do Conselho de Administração.
nós temos 2 tipos de conselheiro no conselho de administração. Tá. Os conselheiros que são independentes. Né? O que é um conselheiro independente? É um conselheiro remunerado que não tem vínculo com nenhuma das partes. Ou seja, ele não pode ser acionista do lado do torcedor e nem do lado do clube. Tudo bem? Ok. Sim. Depois nós teremos os outros 5 conselheiros que também precisarão atender os critérios de qualificação, mas eles não serão independentes. Eles poderão sair do bloco de torcedores ou de sócios do Parque São Jorge. O que difere o conselheiro independente do conselheiro que é representante do acionista, que é torcedor nesse caso? O conselheiro independente, esse bloco aqui de 5, eles e somente eles têm o poder de voto na gestão, tá? Então, nós vamos ter um conselho de 10 pessoas, sendo que metade é independente e vota nas decisões da gestão, e a outra metade representa os torcedores e só tem voz no conselho, não tem voto. Ou seja, pode fazer observações, mas não tem voto. Exatamente. Pode fazer sugestões, reclamações, mas votar não pode. Pode falar como dono, pode representar a emoção do dono. Mas os esses anseios do independentes dono. vão ser eleitos pelos corintianos mesmo. Sim, pelos corintianos mesmo. Mas sem vínculo. Mas sem vínculo. É sem vínculos com o Corinthians, futebol. Exatamente. É como uma SA, vamos imaginar aqui, uma Vale, um Banco Itaú. Esses conselheiros têm que ser obrigatoriamente corintianos? Não necessariamente. São os nossos torcedores que vão escolher em quais conselheiros independentes eles vão votar. Eles têm que ser os melhores. Eles têm que ser os melhores. Tem que vão escolher, porque já tem a peneira, né? Eu comecei a falar aqui, óbvio, dos independentes. Já tem uma peneira, porque já vai ter que atender os requisitos. E é por isso justamente que eles não têm voto, né? Que daí você evita de um investidor que não é corintiano ele ter voto ali pra decidir o futuro do clube. O voto, Letícia, ele entra numa outra classe de ação, tá? Posso entrar nesse ponto, Sombra, da Letícia? Então, nós dissemos sobre as ações que os corintianos vão poder comprar, que são essas ações que dão direito a voto. Dão o voto, isso. Tá? Vão eleger os conselheiros independentes e vão eleger os conselheiros que representam os torcedores, tá bom? Isso. Depois nós temos um outro tipo de ação, que é uma ação onde você não precisa provar que você é corintiano. É uma ação que a gente chama de preferencialista. Quem é que vai comprar essa ação? Qualquer empresa, qualquer fundo de investimento, qualquer pessoa que se sinta atraído por investir no Corinthians, por investir nesse projeto. Esse tipo de acionista não vai ter direito a voto. Perfeito. Tá bom? Okay. Então eu acho que houve uma confusão, Letícia, entre o conselheiro que vota e o acionista que vota. O acionista que tem voto. É importante entender também, assim, para quem compra ação, é um investimento, você pode receber dividendos. Isso. Você pode receber dividendos. Como a gente já teve uma conversa aqui, ninguém vai ficar rico com isso, ok? Ninguém vai ficar rico com isso. Ou seja, mas tem dividendos que podem ser distribuídos se houver lucro, é isso? Deixa eu pegar essa daqui também, depois eu vou deixar o Dr. Hugo falar um pouco. Não, daqui a pouco, então, por favor, Carlos, vamos lá. O clube de futebol, Sombra, Mano, Letícia e todos os ouvintes, ele não é um bom pagador de dividendos. Não é o Corinthians, tá? É qualquer clube de futebol, pelo modelo do negócio. O Corinthians um pouco mais, vai. Não, eu tô falando dentro desse modelo já empresarial profissionalizado, tá? Por que isso acontece? Porque um clube de futebol é um tipo de empresa que não é feito para sobrar dinheiro em excesso. Dá lucro. Né? Você pega o lucro da sua operação e reinveste nela sempre, porque você quer melhores jogadores, você quer investir mais na categoria de base, etc, etc. Então, onde é que o investidor ganha? Ele não ganha no dividendo, ele ganha na valorização da ação. Ele vai poder vender essa ação depois. Ok. Tá? Então ele não recebe dividendos. A princípio,
pode até acontecer de depois de 5 anos a SAF resolver que vai distribuir alguma coisa, mas esse não deve ser visto pelo torcedor e pelo investidor como um mote para ele fazer o investimento. Mas na prática é o seguinte, olha, comprei uma ação, tá valendo R$200. Daqui 3 anos, nossa, tá funcionando bem o Corinthians, agora tá valendo 600. Se eu vender, eu ganhei 400 em 2 anos. Isso aí. Deixa eu só aproveitar essa pergunta de quem são vocês, para fazer mais uma pergunta importante que eu sei que tem muito corintiano querendo saber. Como vocês se uniram, né, para ter essa ideia da Safiel? E se entre vocês já tem alguém que pertence à política do clube, algum conselheiro, alguém ligado ali na política do Parque São Jorge? Vou começar pela segunda pergunta, Letícia. Não tem ninguém ligado a nenhuma ala política. Eu nem sócio do Parque São Jorge sou. Pretendo me tornar, mas ainda não sou. Nós nos conhecemos, Letícia. Eu fui chamado por uma reunião porque o meu nome apareceu ali entre os maiores doadores da campanha do Arena dos Gaviões. E eu fui convidado para uma reunião que tinha ali outros grandes doadores também. Quem organizou a reunião imaginou que, olha, vocês doaram, provavelmente vocês têm condições de sentar numa mesa e, através da formação profissional de vocês, discutir uma solução para o Corinthians. Essa reunião foi em fevereiro desse ano. O grupo rachou logo de cara, porque metade queria ir por um caminho político e a metade da qual eu fazia parte decidiu pensar numa solução que fosse de fora para dentro. Então, esse foi o início e os primeiros passos, e a partir disso a gente começou a trabalhar no projeto. Entendi. Então era um grupo de doadores da campanha Doe Arena, né? Empresários que doaram altos valores ali e resolveram se unir para ver se tinha uma outra solução que não a política do clube para salvar sem rabo a situação preso, do Corinthians. sem nenhum vício vindo de dentro. Zero. É isso, zero. Exatamente isso. Boa. Bacana. E mais, tá? Se eu puder falar também, sem nenhum interesse econômico no projeto e muito menos de cargo. O que nós estamos fazendo é uma doação que a gente faz com muita alegria para toda a torcida, para todos os corintianos. Somos torcedores comuns, por isso que eu brinquei no começo, né? Nós estamos aqui como torcedores comuns, mesmo quem entrou depois no grupo também requisito, que não tivesse nenhum vínculo político, que não tivesse nenhum interesse. Aliás, o Carlos modestamente não falou, mas assim, estamos doando não só nosso tempo, né? Porque nós, por exemplo, falo aqui pela parte jurídica, tem pessoal da parte financeira, não ganha nada com isso, e estamos investindo para entregar um projeto para o Corinthians. Acho que isso é um presente nosso, é o nosso corintianismo falando, né? Porque nós, assim como a torcida, assim como você, Lelê, Humano, enfim, ficamos aí indignados no passado e meio sem saber o que fazer. Tivemos uma grande esperança, né? Em 24, tivemos a vaquinha que a Gaviões aí brilhantemente promoveu. Acho que todos nós, imagino aqui, doamos, mas não era o suficiente, né? Sim. Então, quando apareceu essa oportunidade de fazer a diferença, de fazer nosso time, o Corinthians, né, voltar a ser aquele sucesso esportivo que todos nós torcedores queremos, então não pensamos duas vezes. E até eu brinco aqui, eu falei do Eduardo Salus, quando ele mandou pra gente aqui um WhatsApp da Safiel e tal, que a gente ficou sabendo que ele estava dentro, eu e outros colegas aqui, advogados, falaram: Salus, se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui, viu? Ou seja, louco de vontade de contribuir. Então, assim, é puramente por amor que a gente está fazendo isso. O projeto é um projeto de transformar as propriedades de futebol do Corinthians numa grande corporação altamente profissionalizada, resolver a dívida, incluir o torcedor como dono, dar ao torcedor direito a voto, fazer isso de forma absolutamente blindada contra a captura política e destravar valor, quer dizer, fazer o nosso Corinthians realizar todo o potencial econômico e, com isso, esse torcedor que compra a ação
e depois nós vamos falar de um outro tipo de ação também, que não precisa ser corintiano para votar, mas ambos que investem vão participar também da valorização financeira do Timão. Mas quando a gente começou, as chances eram de 0,1%. Né? Hoje, passados 5 meses, eu acho que por toda a trajetória do projeto e pela rápida deterioração da dívida corintiana, e o torcedor percebe a falta de alinhamento político e uma série de outras razões, eu diria para você, Mano, que quanto mais corintianos como você gostarem do projeto e aumentarem a voz da torcida, mais nós sensibilizaremos esses dirigentes, porque alguma coisa, mano, eles vão ter que fazer, é inevitável. O Corinthians vai travar a nossa dívida, a trajetória da nossa dívida, perdão, o retorno me atrapalha um pouco aqui, tá? A trajetória da nossa dívida é insustentável, mano. A dívida do Corinthians, só de juros, ela cresce mais de R$1 milhão por dia. Rapidinho, só com relação ao que você falou aí do Corinthians aí, e a relação com os conselheiros, é que nós, torcedores, nós vivemos de Corinthians. Esses caras que estão lá, muitos deles vivem do Corinthians. Então é aquela situação que é um pouco complicada, né, para aprovar. Mas complementa com relação ao estatuto, por favor. Você tem razão em colocar, e eu não quero generalizar, tá? Eu acho, como eu disse, os conselheiros, eles são, eu acho, acima de tudo, corintianos. São corintianos e são associados do Parque São Jorge, assim como tem corintianos que não são associados do Parque São Jorge. E o Corinthians é algo que é maior do que o clube hoje, né? Ele começou ali vinculado ao clube, mas ele é muito maior que o clube. Tanto que está nessas discussões, pode ter direito à volta ou não, mas enfim. Estatuto. Você fez a pergunta, mas como se não estivesse prevista, sabe? Está prevista, mano. O artigo 2º do Estatuto já prevê a possibilidade de SAF e para nossa... enfim... Para nossa alegria, qualquer SAF no Corinthians, ela precisa ser aprovada, em última análise, pela Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? São os associados do Corinthians. O Conselho participa sim, mas a palavra final, que SAF você quer? Quem vai dar é o associado do clube. Sim. Já está previsto, não precisa mudar o estatuto. Então é isso, Fiel. Cara, separei para vocês aqui as melhores partes, porque teve muita parte muito técnica, até o entrevistador Sombra ali teve que cortar, falar para eles serem mais didáticos, então separei as melhores partes realmente para vocês entenderem melhor. E, cara, gostei, tô gostando do projeto. Muita gente tá confundindo. Mas a vaquinha não deu certo. Como a vaquinha não deu certo, mano? Os caras, quase 45 milhões de reais. Como não deu certo, cara? A torcida, não teve dirigente ali. E aqui é diferente, aqui é investimento. É investimento. O mínimo aí, R$200. Eles não falaram o teto ainda, né? Se é 50 mil, se uma pessoa pode comprar 50 mil de cota, 100 mil. Não dá pra saber. Cara, é muito bacana o negócio aparentemente é um negócio muito bem organizado, mas é como o Mano falou, cara. Você acha que esses vagabundos lá de dentro, aquela corja, vai querer que passe um projeto desse pra perder a boquinha? Isso que complica, cara. Mas a gente vai ver dia 28 aí no Pacaembu, uma entrevista coletiva. Depois eles vão entregar um projeto. E, cara, do jeito que esses caras são lá dentro, é capaz de engavetar e enrolando. E a gente não vê nada, tá ligado? Nem votação, nem nada. Cara, é inacreditável. E eu sou a favor de qualquer SAF, qualquer projeto que tire essa corda lá de dentro, eu sou a favor, cara. Porque não dá mais. Com esses caras lá dentro não dá mais. A dívida só aumentando. E a gente fica nessa aí, cara. Mas é um projeto aí parecido com o Bayer. Cara, eu vou dar uma olhada, uma estudada bem a fundo nesse projeto do Bayer. Se deu certo, assim, como que o Bayer tava antes de virar SAF de torcedor, depois. Eu vou dar uma procurada. Mas deu certo, né? Tanto que o Bayer ganha tudo na Alemanha. Champions League direto aí, sempre com um time muito forte. Então é isso, cara. É uma esperança. Cara, é um bom projeto. Comenta aí se você gostou ou não das palavras do pessoal aí. Então deixa o seu likezão, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós!